tranquilo, irmãos? Sobre inspiração, entenderam o conceito de inspiração? Soprado por Deus, a palavra foi soprada por Deus, ela é plenamente inspirada, e ela é plena e verbalmente, né, foi transmitida. Então a palavra é inspirada plenária e foi plenamente, e ela foi transmitida verbalmente. O conceito de revelação, a palavra foi revelada a nós. Hoje nós temos a revelação de Deus aqui na palavra, certo? E hoje o que nós precisamos para compreender as Escrituras? Nós precisamos que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, né? Que Ele abra o entendimento da palavra, como Paulo orou, né? Para que sejam abertos, né? Para que sejam revelados os mistérios da palavra, para que Ele continuasse pregando. É isso que nós precisamos a cada dia, que esses mistérios sejam revelados a nós. E tem muita coisa na palavra para ser revelada, porque nós aprendemos que a teologia, o estudo teológico, ele é uma ciência que não está fechada, encerrada, ela é progressiva, ela desenvolve. As bases doutrinárias são as mesmas, porém o entendimento ele pode ser ampliado, certo? Nós vamos ver no Templos e Tabernáculos, vamos ver isso também. Vamos para a lição de número 4, já que os irmãos têm pergunta. Então termina hoje o livro. Hoje nós terminamos. Aí semana que vem é o estudo, daí semana que prova. Daí é a primeira, isso, sempre na primeira aula. A prova vai ser sempre na primeira. Oi? Você quer fazer semana que vem já? Então uma semana para estudar. Sim, vamos fazer a prova mais fresco. Ela vai dar hoje. Vai passar o gabarito hoje no grupo. É sempre uma semana, né? É sempre uma semana antes aí. É só essa que tem 5, né? Daí vocês vão fazer a prova e vai ter um estudo. Só que ao invés de nós começarmos o próximo livro, nós começamos esse estudo com a Bíblia. Só que vocês já vão pegar o livro da... Feriado tem normal. Qual que é o feriado? Aí é com vocês aí. Por mim. Feriado tem aula normal? A gente não pode conversar. É da Santa. É da Santa. Tem essa. Não, dia 7, nós estamos falando dia 7. É da Santa. Da senhora não É sabe. local? Só para levar só. Então eu não sei, por mim não precisa ter, né? Mas aí é com a coordenação ali, né? Dia 7, A gente pode fazer uma votação aqui. Vocês aí, Às vezes trabalha. Não às é, vezes- que você pode viajar, né? Você pode sair sexta-noite e voltar só segunda-noite. Vocês gostam de viajar, né? Tô vendo lá. Não, é que às vezes a gente vai pra praia, né? Aí volta só segunda-noite. Aí Se é com tiver vocês. aula, a gente vem, não tem problema. Vem todo mundo resolver com aula. Aí é Mas com é do que esse feriado? Da Santa. Da Santa Deus lá. Rosário. Da Santa Deus lá. Tá no. Da Senhora do Rosário. Tá, depois do intervalo a gente... O feriado é deles, né, nossa? não dá para parar. Então vamos lá, irmãos, cânon bíblico. Quando a gente usa esse termo, né, cânon, talvez você já ouviu alguém pregando e falando, né? Olha que esse camarada está falando de PVC, será que... Vai, a lição 4. O camarada está falando de PVC aí, que a Bíblia tem que ser de cânon. Não, é cânon. Vem ali de Kadesh, no hebraico, né? E no grego, canon, que é regra ali, né? Uma cana de medir ou uma regra, né? Que eles usavam para fazer medidas. Então, cânon. E quando a gente usa o termo cânon bíblico, o que nós estamos querendo falar? Nós estamos falando que existem livros que são autorizados. Quando a gente fala tal livro pertence ao cânon bíblico, é que esses livros foram autorizados, reconhecidos por um período, devido a um processo, né, que passou, que houve a necessidade de se reunir. Então nós vamos ver aqui que os judeus se reuniram em um período e depois a igreja se reuniu em outro período para fazer esse reconhecimento. Por quê? Existiam muitos livros que circulavam, e livros com conteúdos obscuros, conteúdos não confiáveis. Então houve a necessidade
da igreja, quando a gente fala igreja, a gente não está falando da igreja católica, né? Tem padres que diz que a igreja que eles que deram a Bíblia para os protestantes. Na verdade, a Bíblia veio muito antes, né, de catolicismo, protestantismo, porque Paulo, os apóstolos não eram nem protestantes e não eram nem católicos, né? Eles eram do Evangelho, eles foram convertidos ao Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com o protestantismo. Depois da reforma protestante é que ficou mais focado aos evangélicos o título de protestante, mas isso é 1600, né? Então, veja que é muito recente se comparar lá com os apóstolos que eram do primeiro século. Então, quando a Bíblia fala, sempre vai falar do Evangelho. O cristianismo como instituição, como uma organização, vai surgir depois. E 313 lá, com Constantino, que vai tornar a fé cristã por causa de Cristo, como universal, né? única religião do império, né? Daí tem o termo catholique, né? Daí deriva a palavra católica, quer dizer universal, certo? Então isso daí nós vamos aprender lá para o médio, né? Que nós vamos pegar mais os pontos históricos, mas é só mostrando para os irmãos que a Bíblia foi dada por Deus, não por algum segmento. Não foi pelo judaísmo, não foi pelo cristianismo, foi Deus quem revelou a sua palavra e preservou aquilo que o homem precisa saber para ser salvo, para a salvação, certo? Então, quando a gente usa esse termo cânon bíblico, ali tem o conceito que você pode estudar posteriormente, né? A primeira vez que se usa, né, esse termo é Orígenes. Ele usou para diferenciar de livros obscuros, ou chamados de apócrifos, que nós já vamos aprender sobre ele, tá certo? Então, o que determina, né? O que foi determinado, o que foi analisado para dizer que um livro ele é inspirado e o outro livro não é inspirado? Aí temos um estudo aqui do livro Introdução Bíblica de Norman Geisler e William Nix. Irmãos, o Norman Geisler é um excelente teólogo. Então, se vocês quiserem adquirir material teológico, é uma indicação aqui, porque ele é um excelente teólogo. Aí depois eu vou passar outras indicações. O irmão ali passou um PDF também, né, o pastor Edson. Depois eu vou separar aqui da bibliografia dois livros ali para passar para os irmãos também. Eu já separei, na verdade, e passei para outras turmas, que são livros interessantíssimos para ter também. São livros claros, livros assim que é uma linguagem clara, não é uma linguagem difícil, né? Não é uma linguagem muito erudita, né? Que aí não serve muitas vezes para nós, né? São de coisas que tragam clareza. Então, o que eles analisaram? Isso aqui eles que analisaram, eles fizeram um estudo e olharam lá para a história, no decorrer da história, o que foi mais ou menos utilizado, né? Quais que são os métodos que eles utilizaram para dizer que livros eram reconhecidos ou não. Então eles fizeram 5 perguntas nesse estudo. E a primeira é: o livro é autorizado? E quando fala de autorizado, esse livro ele contém Deus falando, Deus dizendo, Deus é Deus mesmo que está falando neste livro? Então uma coisa que eles fizeram, aí analisaram. A maioria dos livros que já eram aceitos tem ali o aval de Deus. Nós já vimos até aqui, né? Deus disse a Moisés, Deus falou, a palavra de Deus. Nos profetas vai ter o termo comum, assim diz o Senhor, né, irmãos? Aí nós pentecostais, né? Porque nós aprendemos que toda profecia, se não tiver o assim diz o Senhor no final, não é Deus falando, né? Não tem nada a ver, né? Isso é um termo lá do Antigo Testamento, no ofício, né? No ofício profético. O profeta que vai entregar uma mensagem, ele pode falar. Como não pode falar? Não precisa. Se é Deus que está falando através dele, ele vai cumprir. E
mesmo quando a pessoa usa assim diz o Senhor, a palavra, Paulo diz que nós temos que julgar as profecias, não os profetas. O profeta você ora, né? O Senhor dá o dom, Ele quer tanto, né? Está falando da carne, hein? Tem tanto desejo de profetizar, dá o dom para ele, Jesus. Não critica o profeta, não. Ore, para que Deus dê entendimento a ele. Mas você julga as profecias, analisa. Julgar as profecias é analisar. Tem coisas que nitidamente você vê que não é de Deus, mas tem coisas que você tem que esperar para fazer a análise, tá certo? Julgar as profecias. Então esses livros autorizados, esses livros que nós temos na Bíblia, você vai ver Deus falando, você vai, é claro, é evidente. Outra pergunta, é profético? Contém profecias? O Antigo Testamento é cheio de profecias, né? O Novo Testamento da mesma forma, muitas profecias acerca da vinda de Cristo, né? Acerca de coisas referentes à igreja, né? Que Paulo teve revelações e aconteceu. Por exemplo, Paulo fala a Efésios dizendo, ó, enchei-vos do Espírito, não se embriague com o vinho que traz contenda, enchei-vos do Espírito. Então o vinho que ele usa ali é a própria contenda, né? O vinho é só um símbolo que ele usa para referenciar, para fazer uma analogia aí em relação à contenda, porque a contenda embriaga e destrói uma comunidade inteira. E qual que é o antídoto para isso? É encher do Espírito, porque o Espírito ele derrama amor em nossos corações. O fruto do Espírito é amor. O caminho da espiritualidade é amor. E passou 30 anos, cerca de 30 anos, está mesmo na igreja de Éfeso, e Jesus dizendo assim, ó, vocês perderam o primeiro amor. Esse amor, se você for analisar Evangelho de João, a primeira epístola de João, a carta de Paulo aos Efésios, e o que Jesus fala para essa igreja, você vai ver que esse primeiro amor que eles perderam é o amor entre os irmãos. Então, a Bíblia é cheia de profecias. É confiável, ou seja, é de confiança, possui erros. Por exemplo, livros apócrifos têm erros históricos, tem erros doutrinários. Por exemplo, nós vamos ver um aqui que é orar pelos mortos, né? Então tem erros doutrinários, tá certo? Olha ali. Ou outro gênero, né? Contradiz revelações anteriores, contradiz o que está escrito em outros, né? Em outros livros. Então esses livros não são de confiança. Quer ver eu li o livro do Enoque, né? O livro de Enoque, hoje inclusive, tem muito se baseando aí, basearam linhas teológicas no livro de Enoque. E o livro de Enoque é um livro apócrifo, é um livro que, segundo os judeus, ele é um livro alegórico. Aí eles pegam como doutrinário, né, para afirmar uma linha teológica. Então ele tem muita alegoria, é bem doido mesmo o livro, o livro de Enoque. Mas eu percebi no livro de Enoque que a linguagem deste livro não é do tempo de Enoque, não é ele quem escreveu. Segundo está lá no livro, ele teve revelações para escrever. Ele foi transladado, esse Enoque é aquele que foi arrebatado aos céus, que a Bíblia diz, ele não foi visto. Então o que diz lá no livro? Que ele foi arrebatado, Deus mostrou as camadas, né? Segundo ele lá são 10 camadas do céu, Deus mostrou todas as camadas do céu, lá tudo, né? Para ele, várias revelações, e depois disse assim, você vai voltar, vai ficar 30 dias, escreve tudo o que eu te mostrei, depois de 30 dias eu vou te levar de novo. Aí ele escreveu, ensinou o que tinha que ensinar, e passou 30 dias, veio o anjo de novo e carregou ele para lá. Então, um resumo básico aí desse livro. Mas tem muitas coisas ali que você vê que a linguagem é de quem conhecia o período interbíblico que nós chamamos, aquele período do cativeiro babilônico, aquele período pós-cativeiro babilônico. É uma linguagem muito à frente do seu tempo. Então isso daí já demonstra erros, né? A escrita não é da mesma época, né? O estilo literário não é da mesma época lá do período antigo. Se pegar o livro de Jó e colocar do lado de de Enoque, você vai ver uma diferença muito grande, certo? Então esses livros não são de confiança. Não é que a igreja disse, esse livro não presta, como alguns dizem, esse livro não presta para o que nós cremos, nós vamos arrancar fora. Não existiu isso. Daí é pessoas que não conhecem a história
nunca estudaram Bíblia, nunca estudaram teologia, nunca estudaram bibliologia e falam isso. E no Brasil é uma beleza, né? A gente pode falar sobre tudo, né? Sobre qualquer coisa, mesmo não sendo especialista, né? A gente pode falar de tudo, né? A gente vai lá no Face, né? No Face tem especialista para tudo, né? Então, tem que estudar com quem investe aí, ó. Esses camaradas aqui investiram a vida inteira pesquisas, fazer pesquisas, muitas vezes viajaram para os museus. Aí o irmão colocou lá um vídeo do museu que ele ajudou a fundar. Então as pessoas vão para museus, viajam longe, ficam fazendo pesquisa de campo para vir um camarada que nunca leu um versículo na Bíblia, né, dizer que a igreja tirou o que não lhe agradava. Então, infelizmente, aí, por muitos não conhecerem a palavra, acabam sendo engodados por essas pessoas. É dinâmico, ou seja, este livro aí tem um dinamismo. Olha o que Hebreus diz, que a palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante que a espada de dois gumes. Nós tem livros maçantes, né? E tem a maioria dos livros do Novo Testamento é tudo escrito por gnósticos lá no Egito, então não tem nada a ver com os apóstolos. Outro ponto que eles não colocaram aqui, os livros do Antigo Testamento, nós já vamos ver como que foi o reconhecimento deles. Mas o livro do Novo Testamento foi assim, para ser aceito, tinha que ter alguns critérios. Quais eram os critérios? Eu já comento ali, vamos seguir aqui, eu já comento porque vai chegar o ponto ali, daí eu não ultrapasso a linha. Irmãos, outro item, é reconhecido pelo povo de Deus, este livro foi aceito. Se você observar, Daniel estudou as profecias de Jeremias, né? O próprio povo da época lá já tinha aceitação do livro. Daniel estuda, tanto é que Daniel fala, ó, falta pouco tempo para nós sairmos do cativeiro, por causa da profecia que está em Jeremias 29. Então, os livros eram amplamente aceitos pelo povo. Aqueles profetas, né, Isaías, Oséias, demais profetas, foi amplamente. Então, eles que eram os destinatários originais, eles tinham que reconhecer. Se eles não reconhecem, aí não tem como nós aceitarmos também. Por exemplo, eu não trouxe aqui a Bíblia de Jerusalém, que tem lá aqueles 7 livros a mais que a igreja, que a Bíblia católica tem. Este livro, Jesus nunca falou nada sobre eles, os apóstolos nunca usaram nenhum trecho deles, nenhum dos judeus reconheceram. Então, se está lá no período deles e eles não reconheceram, por que eu tenho que aceitar? Nós já vamos ver como que esses livros se infiltraram aí, que na verdade são chamados de apócrifos, não genuínos, por causa desses critérios aqui que nós estamos vendo. Sobre a forma de utilização, na página 76, desses critérios, comenta Geisler e Nix. Quando nos pomos está lá em itálico, quando nos pomos a discorrer sobre o processo de canonização, não devemos imaginar uma comissão de pais da igreja, carregando pilhas de livro, tendo diante dos seus olhos a lista desses 5 princípios orientadores. Tampouco houve uma comissão ecumênica nomeada com o objetivo de canonizar a Bíblia. O processo era muitíssimo natural e dinâmico. Então não foi como as pessoas dizem aí, esse aqui tem um negócio aqui que nós não gostamos de pregar, então vamos tirar. Não existe isso, né? Não existe. Então foi algo natural. As cartas, as epístolas já eram lidas em toda a igreja, né? Então tinha todos os critérios para ser aceito. Você sabia que na igreja nós temos às vezes aquelas pessoas polêmicas, não temos? E essas pessoas polêmicas são muito importantes. Um dos primeiros a criar um cano foi um polemista, e considerado herege por causa dos seus ensinamentos heréticos não. Mas ele foi o primeiro a separar dos 27 livros do Novo Testamento que nós temos. Ele separou 20 e disse, esses são genuínos, que foi Ário, né? Ário foi esse camarada, mas os ensinamentos dele são contraditórios à palavra. Pastor Elton, depois? Tá certo. Pastor, e como que a gente responde no caso? Porque há muita pergunta assim, dos católicos debatendo que não é da Bíblia assim.
que a gente, os evangélicos mudaram. Tiraram, não? Tirar isso. Eu tenho uma vizinha lá que me dá vontade de dar com a Bíblia na minha. Dá-lhe com a Bíblia dela, que tem mais livros aí. Isso. É mais pesada. Então, não. É realmente ao católico praticante, ó, a gente não tem que discutir assim, quando a pessoa ela é muito fanática, a gente não adianta, né? Porque a pessoa não vai abrir a mente. O que abre a mente, né, da pessoa? É o estudo. No momento que ele vê, a estudar. Não tem. A única coisa para nos libertar de ignorâncias é conhecer a verdade sobre o assunto. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, isso daí é um texto, né? É uma premissa, né? Então você pode aplicar em qualquer área. Então o negócio é estudar aí coisas que infelizmente na maioria, né? A maioria do catolicismo, poucos estudam a Bíblia. Os que mais estudam a Bíblia no catolicismo são os carismáticos, da renovação carismática. Os outros, eles nem pegam Bíblia quase. Então eles estudam muito já. Oi? Os novos não estão mais na igreja católica, não se estuda muito. Então tem coisas ali que realmente é só mostrando. A partir desse estudo você pode conversar com bases históricas para ela, né? Mostrando que da onde surgiu, que nós já vamos chegar ali. Aonde que surgiu esse acréscimo? No certo? judaísmo não existem esses livros. Não. E o Antigo Testamento é o judaísmo. A Bíblia hebraica, eu trouxe aqui, ó, a Bíblia hebraica, para os irmãos. Aqui tem quais são os livros que eles reconheceram. E esses livros coadunam com nós. Mas eu já mostro para os irmãos onde que surgiu esses apócrifos da Bíblia católica. Ó, a formação do cânon no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele difere do nosso, né? Ele tem o Pentateuco, depois ele tem os profetas, que entram alguns livros históricos, e os profetas maiores e menores, certo? São 24 livros. Ah, mas na minha eu tenho 39. É que detalhe, eles não têm separação de 1º e 2º Samuel, eles não têm separação de 1º e 2º Reis, eles não têm separação de 1º e 2º Crônicas, é um livro só, certo? Eles não têm ali, ó, se você pegar aqui, ó, só está ali, ó, o último livro, né? Tanto é que ele começa com Gênesis e termina com Crônicas, só tem Crônicas ali, mas é o conteúdo dos 2 livros. Ó, Neemias e Esdras é um livro só. Então, já diminuiu a conta aí de 39. Os 12 profetas menores, que a gente chama ali de Oséias a Malaquias, é um livro só. Os 12. Então, já saiu mais 12 da lista aí. Então, por isso que eles têm 24 livros. Mas se você pegar aqui, ó, eu vou falar o nome dos livros, você confere se tem na tua Bíblia ou não. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel, Reis, os 2, né? Isaías, Jeremias, olha a ordem, né? Bem diferente. Ezequiel, os 12, daí entra de Oséias a Malaquias, na parte dos escritos, Salmos, Provérbios, Jó, Cânticos dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias, Crônicas. Conferiu aí com a tua Bíblia? Então, esses são os livros da Bíblia hebraica, chamado de Taná. Então, esse é o conteúdo que nós temos no nosso Antigo Testamento, os 39 livros. Então, é isto. E quando que eles fizeram este cânon? Por que os judeus se reuniam para decidir os livros? Justamente por causa dos apócrifos que estavam circulando lá na Septuaginta. É aí que entra o problema, com a tradução da Septuaginta, que acrescentam alguns livros, e eles decidiram fazer esse cânon em 90, em Jâmia, 90 depois de Cristo, ali da era cristã, para decretar os livros canônicos. Só que esses livros, lá no período de Esdras, eles já eram amplamente reconhecidos. Então o cânon do Antigo Testamento estava fechado no período de Esdras. Há quem diga também que Esdras reescreveu toda a Bíblia, porque Esdras foi um hábil escriba, inteligentíssimo.
Então há quem diga que ele reescreveu, que nós lembra que nós estudamos que a Bíblia foi escrita em papiro, pergaminho e tinham prazos de validade, né? Até a tua Bíblia tem prazo de validade, né? Tem que comprar a Bíblia nova, irmãos, certo? Então, antigamente, né, Bíblia muito usada quer dizer que as pessoas realmente liam, mas era difícil comprar uma Bíblia, porque quase não tinha. Agora você vai na livraria ali, tem Bíblia do homem, Bíblia da mulher, do avô, da avó, da princesa, não é? Tem Bíblia do bebê, de tudo, né? Então quer dizer que você tem que comprar. Então é interessante você fazer a tua biblioteca aí com Bíblias, com algumas traduções, para conferir, para fazer a leitura em vários textos. Deus vai te ampliar o teu conhecimento quando você faz isso. Isso é muito importante. Hoje nós temos ainda algo mais acessível. Você pega ali o Bíblia Online, né? Bíblia Online você tem, acho que aproximadamente umas 5 a 6 traduções no português. Então tem bastante português. Se você entende inglês, tem lá no inglês. Se você entende grego, tem hebraico, né? Tem tudo quanto é língua, né? Tem japonês também, tem tudo quanto é língua. Se você quiser ler a palavra de Deus. Então, a palavra não é para ficar aberto lá no Salmo 23, Salmo 91, empoeirando. A palavra é para estar no nosso coração, para estar guardado, tá certo? Então, é só estudando. Infelizmente, muitas vezes a gente não consegue mudar a tradição, porque a tradição é algo que eles têm e é muito forte, né? A tradição católica são, no Brasil aí, beira os 500 anos. Como que a gente vai mudar isso? Você vê, Jesus vem, a tradição dos judeus era amplamente antiga. Jesus não conseguiu mudar aquelas pessoas que estavam enraizadas na tradição de homens, não na palavra. Quando as pessoas estão abertas a aprender a palavra é diferente. Eu já conheci, já conversei com católicos que são totalmente abertos ao aprendizado. Mas tem crente também assim, né? Não é só católico não, né? Tem crente que você vai conversar com ele, meu Deus, dá até tristeza, né? É porque dizem também que veio deles a parte protestante, né? Essa católica lá. Você diz que o Novo Testamento? Ela diz que eles fundaram uma igreja. Ah, sim, é. Então, A história que eles contam. Daí eu falo assim, a palavra de Deus não é para ser discutida, A discutida. Aí ela fala, mas vocês tiraram o certo livro? Eu não, fui ao meio da feira lá. Culpa dele, né? Ó, eles vão dizer isso, né? Que a igreja católica foi a igreja que Jesus deixou, né? Pois bem, e coloca lá a Basílica de São Pedro, lá, né? Em Roma. Pedro nunca chegou a Roma. Começo da história, né? A igreja de Roma não foi fundada por nenhum dos apóstolos, foi fundada por crentes que saíram do dia do Pentecoste, que tinha ali cidadania romana, e foram para lá. Paulo queria muito visitar Roma, pregar entre eles, mas só visitou a prisão de Roma, né? Só preso que ele chegou até lá, mas chegou. Ele foi o primeiro a escrever cartas lá, nenhum apóstolo tinha chegado lá. Então, Pedro não foi lá. Alguns gostam de usar lá, quando Pedro diz que está na Babilônia, gostam de dizer que é Roma, mas Pedro não usaria essa tipologia aí, não faria essa comparação. Ele estava na Babilônia mesmo, certo? Tem a linha que diz que ele estava na Babilônia. Então é bem provável que Pedro nunca passou por Roma, e só saiu de Jerusalém por causa do ano 70 que foi destruído o templo. Senão Pedro nunca tinha saído de Jerusalém. E aí eles atribuem que Pedro foi o primeiro pastor da igreja, padre, né? Não pastor, né? Pastor ele foi, porque Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Agora ele foi o primeiro padre, né? Então alguns chegam a dizer que ele foi o primeiro papa até, né? Então era casado, né? A igreja ortodoxa, né? A igreja grega, né? A católica grega, ortodoxa, os padres casam, né? Só a ocidental, né? A ocidental que não tem casamento. Aí lá no Antigo Testamento também tem alguns livros que eram separados, que era aquela parte dos escritos ali, que eu falei, né? Que é Cantares, que era lido anualmente. É lido até hoje, melhor dizendo. Cantares é lido na Páscoa. Até se você pegar essa Bíblia aqui, se você for lá em Cantares, tem entre parênteses ali, a parte que Salomão fala, eles colocam entre parênteses Deus, e a parte que a Sulamita fala, eles colocam entre parênteses
Israel. Então, nós nunca podemos deixar da literalidade. A primeira interpretação que eu tenho que fazer da Bíblia é literal. Literal. Certo? Se ele for profético, é a profecia literal para o grupo que ele está profetizando. Literalmente. Depois eu posso, em alguns textos, usar tipologia. O livro de Cantares dá para usar tipologia. Os judeus usam, né? Tipologia do amado sendo Deus e a sunamita sendo Israel. Nós, crentes, usamos a tipologia do amado sendo Jesus e a amada sendo a igreja. Então podemos usar como tipologia, nunca esquecendo da literalidade da história. Mas podemos fazer algumas tipologias, usar alguns textos para pregar para a igreja. Os irmãos ficaram desacorçoados quando chegou o Cantares, né? Oh, meu Deus, mas Cantares está dizendo isso, né? Está dizendo isso, mano. Mas nós espiritualizávamos o livro. Não, você pode usar tipologia, mas primeiro você tem que entender a história real, né? A história literal. Aí depois os textos que der para usar tipologia, como levanta-te, amada minha, amiga minha, formosa minha, e vem, pois já passou o inverno, né? Ouve o canto dos pássaros, né? Então isso daí dá para usar uma mensagem poderosa, né? Para você despertar a igreja, né? No inverno fala de tribulação, de dificuldade, de prova. Então chegou o tempo de cantar, né? Então eu já ministrei essa mensagem, inclusive. Então é possível, mas sem esquecer que há uma história literal ali. Então é lido na Páscoa por causa do amor de Deus para Israel, livrando eles do Egito. Ruth no Pentecostes, por quê? Acharam aí, na página 77? Eu estou. Ruth no Pentecoste, por que no Pentecoste? Pentecoste é a festa da colheita. E Ruth, ela foi fazer o quê? Nas fazendas de Boaz, né? No campo de Boaz. Foi colher as espigas, né? Então por isso que é lido na festa das colheitas, que é 50 dias depois da Páscoa, Pentecoste, né? 50 dias depois da Páscoa. Esther na festa de Purim. Purim surgiu no livro de Esther. Você vai ler lá no capítulos finais a história do Purim, que é a festa para comemorar a libertação dos judeus do Amã, né? Dos planos de Amã. Eclesiastes na festa do tabernáculo, porque Eclesiastes é um livro reflexivo, e no tabernáculo eles tinham que refletir, lembrar que um dia eles estavam em cabanas no deserto. E até hoje, né? Até hoje os judeus, eles colocam uma cabana na frente da sua casa, né, na festa de tabernáculos, e dormem nas cabanas, né? Dormem em cabanas, e é tudo muito alegre, né? Porque os judeus, eles são muito alegres. Se nós fôssemos para a cultura lá oriental, a cultura dele, se você pegar e colocar um assembleiano lá muito tradicional, ele vai escandalizar, né? Porque eles são muito festivos, irmão. As festas para eles fazem festa para tudo, né? Então, eles têm muitas, tem 3 principais, tem 7 na Bíblia mais evidente, mas 3 eram solenes, e só que existem diversas festas que eles têm. Festa do resgate do filho, né? Festa do bar mitzvah, bat mitzvah. Então eles têm diversas festas que eles comemoram, né? Agora estão comemorando o Rosh Hashanah, né? Rosh, cabeça, Hashanah é ano, né? Cabeça do ano, que é o primeiro dia do ano. Então o ano judaico começa em setembro agora, acho que dia 23, começou hoje, né? Começou hoje o ano judaico, se não me engano. Então, se não me engano, é o ano de 5.780, né, que eles estão entrando. Eles contam a partir do aparecimento do homem na terra. Eles fazem as contas, eles têm os dados escritos. A partir de que Adão foi colocado na terra, segundo os judeus, foi a 5.780 anos. Certo? Então, é a forma deles contar. Esses livros foram amplamente reconhecidos por Jesus, foram reconhecidos pelos apóstolos. Então são livros que foram comentados, né? Foram usados como base para estabelecer as doutrinas. Então Paulo, se você pegar Paulo usa muito Isaías, Paulo usa Gênesis,
Paulo usa salmos. Então Paulo ele utiliza muito do Antigo Testamento para fundamentar a fé, até porque Paulo sempre procurava pregar entre a sinagoga, entre os judeus, para depois os gentios. Sempre quando ele ia em uma cidade, ele procurava uma sinagoga para poder falar da palavra ali aos sábados. Se não tivesse, ele falava nas praças, ele ia nas casas e pregava o Evangelho, certo? A formação do cânon do Novo Testamento. Já o Novo Testamento teve alguns critérios. Quais foram os critérios do Novo Testamento? Primeiro tem que entender que do ano 30, que é aproximadamente o ano que Jesus é assunto aos céus, ao ano 50 não vai ter escritos. Ninguém vai se preocupar com escrever. Por quê? A preocupação dos apóstolos era em transmitir a palavra pregada, que eles chamavam de querigma, né? Que é a palavra ministrada oralmente, o evangelho pregado oralmente. Então eles se preocupavam em evangelizar as pessoas. Só que com o tempo os apóstolos foram morrendo, né? A maioria das testemunhas oculares foram morrendo. Então viu a necessidade de escrever. E o primeiro a escrever é Paulo. Alguém sabe qual que é o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito, segundo as datas que nós temos? Alguém arrisca? Gálatas? Quase. Coríntios foi em 58. Teve antes. Gálatas foi em 52. Eu já dei a dica, Paulo, né? Porque geralmente a gente pensa que é os evangelhos que estão em primeiro, né? Foi Mateus, está em primeiro. Não, o primeiro livro a ser escrito foi 1 Tessalonicenses. Então Paulo escreveu no ano 50. Alguns dizem, mas não é provável, alguns dizem que o livro de Tiago foi escrito no ano 49 depois de Cristo, mas não é provável, que o ano 49 foi o ano da reunião em Jerusalém, né, que eles tiveram um concílio para decidir acerca dos gentios, como portar com os gentios na igreja. Você encontra em Atos 15 esta reunião, certo? Pegou fogo, porque reunião pega fogo, né? Teve que Tiago, né? Tiago teve que ser o moderador, meus irmãos, que reunião de crente pega fogo, né? Então, Paulo escreveu a igreja tessalônica, porque ele não poderia estar lá, e houve necessidade de escrever. Logo em seguida, Gálatas, meio próximo ali de 2 Tessalonicenses, logo em seguida, e no ano 51, 52, já foi escrito Gálatas e Tessalonicenses. Então Gálatas entra aí ou a segunda ou terceira, dependendo da linha. É sempre datas aproximadas que nós temos. Então a partir de Paulo começa a escrever. Paulo escreve, Tessalonicenses rodava em várias igrejas, né, escrito de Paulo. Depois escreveu Coríntios, Romanos, né, mesma época praticamente. Aí entre o ano 70, 58, ao máximo 68 foram escritos evangelhos também, foram escritos outros livros, né? Pedro escreveu, certo? Os últimos livros a serem escritos no Novo Testamento foram os livros joaninos, livros de João, 5 livros: Evangelho, Epístola, Apocalipse, tá certo? Então, 5 livros, lá aproximadamente no ano 95. Então aí encerrou. E qual que era o critério que eles viram se os livros eram importantes ou não? Importante não, inspirado ou não. Primeiro, tinha que ser escrito por um apóstolo. Então, livros que eles aceitavam tinha que ter a escrita, tinha que ter a autoria de um apóstolo. Se não fosse o apóstolo que escreveu, tinha que ser alguém muito próximo ao apóstolo para eles aceitarem. Por exemplo, Marcos não é um apóstolo, mas ele recebeu a influência de Pedro, né? Ele aprendeu com Pedro, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Marcos tem a influência petrina. Lucas não é apóstolo, mas ele recebeu a influência de Paulo, né? Estão até querendo, né, lucanizar Paulo. Agora tem um novo termo, né? Que estão criando aí, estão querendo lucanizar Paulo e paulinizar Lucas. Então tem um debate aí que está surgindo novo aí no âmbito teológico. Mas Lucas aprendeu muito
com Paulo. Você sabia que você não vai encontrar em Mateus, em Marcos e João que a ceia é um memorial? Você não vai encontrar, você pode ler versículo 25, 26, 27, os últimos capítulos, você pode ler, você não vai encontrar que a ceia é um memorial. Você só vai encontrar Paulo falando aos Coríntios, fazer isso em memória de mim, e você vai encontrar incrivelmente no livro de Lucas, que a ceia é um memorial. Porque Lucas recebe de Paulo, Paulo recebe de Jesus. Então o único que vai escrever que a ceia é um memorial, certo? Aí se os livros tinham ampla aceitação na igreja, no Novo Testamento, nós vamos parar nesse termo aqui, vamos parar aqui. Se eles tiveram, antes da formação do cânon, tem ali, ó, no ano 90, Jânia, aquilo que eu falei para os irmãos, está ali em Itália, página 77, certo? Aí com o tempo eles vão ver se esses livros eram bem aceitos ou se não. Por exemplo, teve livros que, como não tem clareza na autoria, ele não foi reconhecido de início. Por exemplo, demorou para o livro de Hebreus ser reconhecido. Hebreus demorou muito para reconhecerem a inspiração, né? A veracidade dele. Então foi um livro que demorou. O livro de Filemão, epístola, né? Que não é nem uma epístola, é um bilhete, né? Um bilhetinho a Filemão. Demorou também para entrar no cânon, porque era um livro muito pequeno. Então não tinha muita... livro particular, não tinha muita circulação na igreja. Porém, você observa, poderia ser tirado, né? Poderia ser tirado. Um livro, capítulo ali, faria diferença. Mas olha como é Deus que este livro que nós temos é maravilhoso, porque é Deus quem direcionou cada um desses livros para estar aqui. Um livro que alguns julgam que não tem nenhum valor, fala de algo extraordinário. Paulo fala assim, ó, eu sei que ele te deve, e tudo que ele te deve coloca na minha conta, recebe ele como a mim. Aí eu vejo o reflexo de Cristo, né? Cristo olha para o Pai e diz: Pai, eu sei que eles transgrediram, eu sei que eles pecaram, eu sei que eles se afastaram, mas o Senhor me ama, então recebe eles como o Senhor me recebe. E se eles devem alguma coisa, eu vou pagar o preço. Eu pago tudo o que eles devem. Então é algo extraordinário, irmãos, a grandeza da palavra de Deus, algo maravilhoso. Outros livros difíceis de serem aceitos foi o livro de 2 Pedro e Judas, porque ali tem uma referência, né, que alguns cogitam ser do livro de Enoque, mas na verdade eram profecias conhecidas, então demoraram para ser escrito. Não dá para saber quem copiou de quem, porque se você pegar o segundo capítulo de 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro e Judas, é uma xerox ali, né? É uma cópia. Então, leiam depois, vocês vão ver. O livro de Apocalipse também demorou quase 400 anos para ser aceito. Por quê? Existiam muitos apocalipses, muitos livros apocalípticos, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tomé, Apocalipse de todo mundo. Aí demorou para ser aceito. Porém, ele foi reconhecido 400 anos. Então, irmãos, não espere reconhecimento pelo que você faz hoje. O livro de Apocalipse demorou 400 anos. Então vai demorar para ser reconhecido um trabalho genuíno, né? Um trabalho extraordinário. É um dos livros mais extraordinários, né? Que fala grandes revelações, né? Tinha diversos apocalipses, existiram, por isso que foi a dificuldade. Bom, nós vamos parar aqui. Amados, nós vamos continuar a página 78. O que são livros apócrifos? O que significa o termo apócrifo? Aqui está bem repetitivo, né? O apócrifo é vindo de apócrifa, quer dizer escondido, oculto, difícil de entender. Lá no final da página 78. E posteriormente esse termo vai ficar ali, está lá em negrito, escrito assim, ó, que significa literalmente escondido, oculto, e que contém coisas secretas, né, misteriosas. No sentido religioso que nós usamos a palavra apócrifo, nós dizemos, ó, certo livro é apócrifo. Nós estamos dizendo que esse livro não é genuíno, certo?
Então, quando você ouvir falar disto, livro apócrifo, é um livro que não é genuíno, porque o seu conteúdo é obscuro, envolve muitos ocultismo ali, né? Práticas estranhas, né? Até a Bíblia fala que lá, o livro de Tobias, né? Mandou cozinhar um peixe lá, que a pele do peixe ia curar. Então, um negócio meio estranho assim, né? Certo? Então, quando você ouvir esse termo, você já sabe, né? Quais são os livros apócrifos que tem na Bíblia, mais especificamente na Bíblia Católica? Está ali, o primeiro livro de Macabeus, página 79. Segundo, Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico. Acréscimo no livro de Esther, acréscimo no livro de Daniel, que é o Cântico dos Três Jovens, a história de Susana, né? E Bel e Dragão, que são acréscimos nos livros canônicos. Né? Por que foram rejeitados este livro? Daí tem aqui um bom conteúdo explicando. Olha lá o final do livro do segundo Macabeus. Lembrando, página 80, que eu vou falar aqui na página 80. Lembrando que o primeiro livro de Macabeus é um livro que dá para ter como histórico, certo? Então, se você for ler o livro de 1 Macabeus, só na parte histórica, como um valor histórico, ele até tem o valor histórico, 1 Macabeus. O que é o Macabeus? Macabeus é a história lá, né, de Judas Macabeus, a família, não lembro agora o nome da família dele. Macabeu é um termo que eles receberam, né? Eles lutaram, pelejaram, batalharam, porque Antíoco Epifânio quiseram, inclusive fez, né? Sacrificou uma porca dentro do templo. Então levantou uma grande guerra, e os macabeus eles lutaram para livrar Israel, e ficaram depois dessa guerra, dessa batalha, que foram vitoriosos, ficaram 100 anos de paz. Aí que vai surgir a festa, né, das purificações, né? E depois, a princípio, festa das purificações, eles purificaram o templo. Só que depois os judeus posteriores envolveram aí, mistificaram essa festa e criaram aí a festa do Hanukkah, festa das luzes, certo? Hanukkah, uma festa já bem envolvida aí, lá para os judeus, né? Com o esoterismo, né? Tanto é que eles acrescentaram o menorá, o castiçal, né? O castiçal ele é assim, né? O menorá não é assim, né? Eu vou rabiscar, tá? Olha lá, o castiçal é esse aqui, né? É a base. Quando a Bíblia fala de castiçal, é essa haste aqui, ó. Aí quando ela sai os braços, né? Aí é chamado de menorá ou candeeiro, candelabro, né? Aqui, ó. Ficou bem para baixo, mas tudo bem, só para você entender. Aqui, ó. Quantas luzes? 7 luzes. Aí tem aqui, ó. Cada um tem maçãs de amêndoas, né? 3. Eu sei que os castiçais, os candelabros que vocês veem não tem nada, né? Mas a Bíblia mostra que fizeram de ouro, né? Flores e amêndoas, né? Aqui tem 4. O que significa isso aqui? O pai, 4 aqui na haste, e o filho recebe o mesmo tipo de adoração lá em Apocalipse. 4 honras é dado em Apocalipse, tanto para o pai quanto para o filho. Acho que nós falamos isso no curso, né? E por que 3? 3. Esse aqui é a luz, né? Por que 3? Ó, quantos dá de cada lado? 3, 3, 3, 9. 3, 3, 3. Então nós temos aqui 9 dons e 9 virtudes do fruto do Espírito, tá certo? Aqui, ó, é virtude, porque o fruto é um. Fruto. Por quê? As 7 lâmpadas tipificam a presença do Espírito, a plenitude do Espírito. 7 Espíritos de Deus. Depois, outra hora, quando entrar no assunto mesmo, eu vou desenhar um pouquinho melhor, vou mostrar para vocês. Tá certo?
7 Espíritos de Deus. Aí o que fizeram no Hanukkah, né? Fizeram lá 1, 2, 3, 4, né? Acrescentaram mais uma. E esse menorá de 9 hastes, 9 lâmpadas, muito usado no ocultismo antigamente, né? Antigamente se usava muito. Isso quem fala não é o André, isso quem fala é um judeu que se converteu ao cristianismo, que tem um artigo escrito sobre isso, certo? Então é um acréscimo. Quando você vê a revelação em Êxodo 25, 7 hastes. Quando você vê em Zacarias, é visto 2 candelabros lá com 7 hastes. Quando você vê em Apocalipse, 7 hastes. Então nunca teve 9, nunca, sempre 7 lâmpadas, certo? Isso aqui é um acréscimo, a palavra, é aquela exegese que eu falei para vocês. A gente acrescenta coisas à palavra. Isso é um acréscimo judaico, tá? Judaico, para eles, nada a ver para nós. Não tem nenhum significado para nós, festa do Hanukkah. Não tem por que nós praticarmos festa do Hanukkah. Nós não podemos, irmãos, judaizar o cristianismo. Paulo criticou muito, foi a maior luta de Paulo, foi contra os judaizantes. E Paulo já venceu lá, porque quem está restaurando esse tema aí, que Paulo já suou muito, irmão, na mão dos judaizantes, porque os judaizantes criticaram Paulo, perseguiam Paulo. Nós não precisamos, a igreja, Israel é Israel. A igreja, Jesus só deixou dois mandamentos. Batiza. Você é invenção de homem, não é? Budismo é o quê? É porque na verdade, a cultura judaica é muito sedutora. Então ela tem essa capacidade de seduzir, porque é o povo da Bíblia, lá da gente vê que a cultura deles é interessante e quer aplicar aquilo, quer usar talite, quer usar kippá, mas para usar kippá tem que ser circuncidado. Então é uma afronta você usar um kippá e não passar, né? Que é servido, mas não era desse Levita só tem 2, né? A tribo de Levi e os que levitam. É uma festa desnecessária. Tem uma aposta 12 talas em para vender aqui por ano. Aí vai ter que usar o talho, vai ter que usar mesmo. Daqui a pouco vai ter gente usando aquela caixinha aqui, né? Essa caixinha vai enrolar aquele couro, né? Para formar a caixinha. Por quê? O que a Bíblia fala acerca de nós? Não somos judeus, não temos nada a ver com o povo judeu, não temos. Nós devemos orar por Israel, devemos amar esse povo, mas nós não temos nada a ver com eles. O que a Bíblia diz lá? Aos gentios, aos que se convertem dos gentios, não vamos impor nenhum encargo. Não vai circuncidar, só se abstenha, não precisa guardar o sábado, só se abstenha de não comer carne sufocada, não beber o sangue. Naquela época lá eles bebiam sangue, né? Os gentios bebiam sangue para adquirir a força do animal que eles bebiam. Era comum. Não é comer. Não é comer a carne mal passada, né? Se abster da imoralidade. Então é isso. E entrou aquela discussão que Tiago teve que apaziguar, né, de Atos dos Apóstolos sobre isso. Isso. Isso está lá no capítulo 15. E até a unção do boi selvagem. A reunção, outro ano foi a reunção. Teve um que passou pregando lá sobre as 7 unções, e uma das unções é a unção da canela, que é a unção da prostituta, né? Que ela prepara a cama lá com óleo de canela para receber os olhos, daí vai pregar isso. Provérbios 7, né? Isso, faz uma campanha dizendo os 7 óleos da unção, e uma da unção fala da unção que a prostituta unge a cama, né? Para receber o cliente. O que tu vai tirar isso? Isolar texto é um perigo. Isolar texto. Ela me mostra que tem que apresentar criança. Não tem que apresentar criança. A gente apresenta porque é um bom costume.
Não tem isso na Bíblia, apresente criança. Detalhe, só apresentavam meninos e tinha que levar oferta. A gente não apresenta menino, não traz oferta. E tem até padrinho hoje. Tem muitos que nem na igreja, É um costume judaico. É um bom costume? É um bom costume, irmão, porque oração nunca é demais, né? É demais, então é um bom costume. Agora, eu já ouvi aí de alunos chegarem para mim preocupados porque a igreja está pregando que se não participar da festa do tabernáculo não vai ser salvo. Estão pregando aqui em Paranaguá. Alguém está pregando isso. Aí, infelizmente, aí, se não participar da festa das luzes lá, não vai ter luz. Nós é que somos as luzes, irmãos. Vós sois a luz. Amém. Do mundo. Eu ouvi uma pregação e não é você não é dizimista, você não é salvo. Isso é um grande erro. Se fosse assim, era muito fácil. Deus falava assim, ó, deem o dízimo e vocês serão salvos. Não precisava vir Jesus aqui morrer. Isso é colocar empecilhos e colocar, desmerecer o sacrifício de Cristo e colocar uma doutrina, que o dízimo é doutrina bíblica, acima do sangue de Cristo. Então, já me falaram isso também. É igual o sábado, né? É igual o sábado. Trazer o sábado maior que Jesus. Exatamente. Você quer guardar o sábado? Você pode guardar. Cada um pode fazer um propósito no coração. Você quer procurar cumprir? Não é pecado. Agora, estabelecer isso como uma doutrina máxima, né? A ponto de que se você não fizer aquilo ali, você vai perder a salvação, aí também já é outro ponto, né? Então, esses extremismos, Jesus veio para quebrar esses extremismos religiosos. Então, às vezes as pessoas fazem desnecessariamente, certo? Por quê? Nós não temos nada a ver com essas festas. Jesus não orientou, os apóstolos não ensinaram. O próprio Paulo falou, Cristo é a nossa Páscoa, é Ele, nós não precisamos ir peregrinar para nenhum lugar. Cristo, os judeus peregrinavam até Jerusalém, mas nós não, Cristo já nos libertou. A circuncisão que Deus quer não é a circuncisão da glande, do pênis, mas é a circuncisão do coração do homem, né? Todos sabem o que é circuncisão, né? Sim? Não? Circuncisão é a cirurgia de fimose, né? Mesma coisa. Certo? Cirurgia de fimose, que tira, ao 8º dia, tirava a pele do prepúcio, né? Isso foi um pacto que Deus fez com Abraão. E detalhe, era algo histórico já, não foi o primeiro caso com Abraão. Deus só pegou e colocou isso na aliança. Povos antigos já faziam a circuncisão, praticavam a circuncisão. Só que Deus pegou isso daí, porque tem questões higiênicas, né? A higiene daquele povo era diferente da nossa, e já foi comprovado cientificamente aí também que mulheres casadas com homens circuncidados aí são menos propensas a terem aí câncer no colo do útero, né? Então isso já foi estatisticamente, lá nos Estados Unidos, que tem muitos judeus, eles fizeram essa estatística. Então é questão de saúde, inclusive para a mulher. E Deus, como estava preservando um povo, inclusive não podia nem ter mofo na casa, né? Aí tinha que chamar os sacerdotes, se tivesse mofo tinha que chamar o sacerdote, e em último caso tinha que destruir a casa, porque a questão da saúde, né? Saúde no arraial, não tinha antibiótico naquela época, né? Lá nem chovia, né? Lá nem chovia, né? Imagina aqui que chove bastante. Então, tudo isso a gente vai aprender com o tempo, tá, irmãos? Isso eu vou mostrar para os irmãos as festas, quando entrar em Apocalipse principalmente. Bom, vamos um pouquinho para traduções. Por que foram rejeitados? E porque já que não passaram aqueles critérios que eu falei. Mas vamos falar da tradução, que daí a gente entende por que entraram primeiro, né? Para depois serem rejeitados. A primeira tradução que houve foi o Targum, chamado de Targum. O que é o Targum? Targum é a parafrase do Antigo Testamento, da lei mais precisamente, para o aramaico. Quem que fez isso? Esdras. Esdras ele falava em hebraico e muitas vezes transliterava em aramaico. Ele contextualizava, explicando a lei para o povo. E o povo ficava 12 horas, cerca de 12 horas de pé ouvindo a lei. Isso você lê no livro de Esdras. Então o povo queria ser dentro da palavra. E ele fez essa paráfrase, contextualizou para que as pessoas entendessem a lei. Nós também temos paráfrases na língua portuguesa. Bíblia a Mensagem, Bíblia Vida Viva, Bíblia
nova linguagem de hoje, né? Nova tradução da nova linguagem de hoje. Então essas Bíblias são contextualizadas. Eu acho que a Bíblia brasileira, agora a Bíblia de estudo brasileira, acho que eles fizeram nesses moldes contextualizado. Que o Luiz Saião, ele gosta muito. O Luiz Saião, ele gosta muito de contextualizar. Ele participou aí acho que da tradução da Bíblia à Mensagem. E tem uma Bíblia que é a Bíblia de estudo brasileira, que surgiu aqui, né? E ele é um dos responsáveis também, e eles contextualizaram. Eu acho que ela também deve ter uma tradução contextualizada. Então essas Bíblias não são boas para dar para quem não conhece de Bíblia. Para nós que somos crentes, né, nós temos que ter uma Bíblia mais crente também. Nós temos que ter uma Bíblia melhorzinha, temos que ter uma Bíblia com mais traduções. Quem estuda teologia já tem que ter uma Bíblia mais traduções, né, do que a igreja simplesmente, porque você tem que fazer análise, você tem que estudar. Então você agora, você entra num grupo de estudantes de teologia, tá certo? Você não é simplesmente um ouvinte, você é um estudante de teologia. E se desejar pode se tornar um teólogo também, uma teóloga também, né? Dia 30 de novembro é o dia do teólogo. A primeira tradução propriamente dita foi a Septuaginta. Aqui tem todo o histórico, depois os irmãos leem. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução do hebraico, Antigo Testamento, que está em hebraico, né? Para o grego. Só o Antigo Testamento. Então foi traduzido do hebraico para o grego, lá no período de Ptolomeu, né? Filadelfo, que ele queria continuar aquele desejo de Alexandre o Grande, ele ter a maior biblioteca do mundo, e eles tinham a biblioteca de Alexandria, e eles tinham muitos escritos, e desejavam ter um escrito sagrado dos judeus. Então ele fez um acordo com os principais dos judeus: eu liberto os escravos judeus, e você me dá aí alguns homens sábios que possam traduzir. E segundo a história que chegou até nós, 72 homens fizeram a tradução, e em 72 dias aproximadamente. Por isso ficou conhecida como Septuaginta, né? A versão dos 70. Só que aqui que entra o problema. Essa versão, por mais que foi feita por judeus, não foi feita dentro daqueles critérios, não foi feita dentro daquele critério que os judeus usavam lá em Jerusalém, porque nessa tradução entrou 11 livros que não tinha na Bíblia deles. É aqui que entram os apócrifos. Entraram 11, dos 11 a Igreja Católica deixou 7 ainda, rejeitaram os outros. Então a Septuaginta foi o problema. É a Septuaginta que trocou muitas palavras lá. Aquele texto que eu li do Salmo 23, como eles não pegaram a ideia de que Davi estava falando que quem não falta é o Senhor, eles colocaram nada me faltará. Então daí da tradução do grego vai vir lá para o latim depois, né? E daí vai até chegar a nós, que nós vamos ver o caminho. Então aqui na Septuaginta é que tem essa obscuridade. Eu li aqui com vocês Isaías 53 e Atos 8, li, né? Você viu que houve mudança, né? Então, por causa da tradução. Então, a tradução, às vezes, tem que ser analisada. Se é um texto muito difícil, se é um texto já comum, geralmente a gente já tem um entendimento claro. Mas se é um texto muito difícil, você tem que buscar aí uma fonte mais precisa. Geralmente, comentários bíblicos, os camaradas se fundamentam no original, né? Em arqueologia, em toda a historicidade, tá certo? Por isso que o comentário bíblico é bom, por causa disso, né? Você estuda, pessoas ali que estudaram às vezes 30, 40, 50 anos da vida, e você ali em algumas horas de leitura você já tem um entendimento, certo? Então, do hebraico para o grego, Septuaginta. Temos Talmud. O que é Talmud? Talmud é como se fosse comentário bíblico, página 86, né? Talmud é como se fosse comentário bíblico. Talmud são comentários dos rabinos acerca da lei. Instruções, a palavra quer dizer instrução. Existe 2 Talmud, o Talmud babilônico, que é o mais famoso, e o Talmud de Jerusalém. Então são esses 2 Talmud. O mais famoso é o babilônico, que são comentários dos rabinos conforme os tempos, né? Os rabis, os rebes que eles chamam, né?
que comentaram os textos da Bíblia. Tem um muito famoso que é o Rashi, que ele comenta, aquela que eu trouxe azul, grandona, não sei se eu trouxe aqui uma azul, Torá, eu trouxe para vocês verem? Trouxe, né? A Torá, quem comenta a maioria dos textos é o Rashi, um grande, né? Vamos usar esse termo teólogo judeu, né? Um grande rabino, que é o termo que eles usam, um grande rabino que comentou, certo? E existem muitos comentários, muitos, a galeria é enorme, né? Mais de 30 livros, é muita coisa. Além do Talmud tem algo que não está aqui, que é a Mishnah. Mishnah também são comentários, só que o Mishnah, o objetivo é tipo dar vida ao texto. Eles dizem que eles querem pegar o sentido espiritual. Mishnah. Mishnah. Tem um H aqui no final. A Mishnah, só para vocês entenderem, ó, eles dizem assim acerca da... Quando Noé ele plantou a vinha, diz que ele se associou a Satã. Ele se associou a Satã e Satã matou alguns animais. E a hora... na hora do plantio, derramou o sangue desses animais ali. E o primeiro animal que ele matou é o cordeiro. O segundo é o leão. O terceiro é o símio, né, o macaco. E o quarto é o porco. Daí, o que eles dizem no Mishnah? Eles dizem que no primeiro gole da bebida forte, o homem se torna como se fosse um cordeiro, manso, né? Relaxa. No segundo gole, ele se torna valente como um leão, né? Como um leão. No terceiro gole, ele faz macaquice, né? Ele quer ser engraçado, né? quer brincar com todo mundo como um macaco, né? Faz aquelas graças. E no quarto gole, ele se torna um porco, né? Porque ele deita como um porco, né? Depois do cansaço. Então, o que é a Mishnah? Qual que é a ideia da Mishnah? A Mishnah não quer que você entenda que aquilo é real, que aquilo aconteceu. Ela só quer dar espírito para o texto, para que o quê? É como se fossem lendas, para que a criança guarde um pouco da palavra. Eles dizem que lá no Mishnah, quando Deus mandou a praga, uma das pragas foi a rã, né? E daí o que eles dizem? Que veio uma rã gigante. E quando eles bateram naquela rã, aquela rã virou duas. E quanto mais os egípcios batiam, mais multiplicavam. Tudo que era água, e no Egito virava rã. Se eles bebessem água, ao eles beberem, caía uma rã. Aí o que eles faziam? Eles pegavam, e os judeus não, os hebreus tomavam, era água normal. Aí o que eles faziam? Tentavam tomar de lado, né? Só que se transformava também em rã. Tudo que tivesse qualquer partícula de água, se transformava em rã. Isso aí é interessante, eu conheci poucas partes, porque foi um judeu que me ensinou isso, né? Eu aprendi com um judeu. Então, poucas partes que é interessante se analisar, mas isso é lendário. Ele mesmo diz, os nossos escritores, sábios que escreveram a Mishnah, não quer que você acredite que isso foi dessa forma. Eles só querem dar uma vida, né, um espírito àquele texto, para que a pessoa guarde a ideia central, que é: houve pragas no Egito. Então, isso que é a Mishnah, tá certo? Depois nós temos a Vulgata Latina. No período de Cristo tem um texto muito interessante ali, de Marcos. Jesus disse: depois perguntaram a Jesus os fariseus e os escribas, os mais apegados às tradições: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Veja que não é a palavra, é a tradição. Mas comem com as mãos sem lavar. A resposta de Jesus: porque deixando o mandamento de Deus, retende tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a esta. E dizia: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Para você observar que às vezes a tradição, ela prejudica-nos. Por quê? Muitas vezes a tradição está fora da palavra de Deus. Está fora da palavra. Isso dentro do nosso contexto que eu estou falando aqui. Muitas vezes a nossa igreja está tão acostumada com algo
que às vezes é uma tradição apenas. Quando você vai ver, vai analisar a Bíblia nunca falou aquilo. Já houve muitos, né? Uso de televisão, né? Usos e costumes, quantas coisas, né? Que eram tradições de homens. E por que não existe mais nessas igrejas que tem mais entendimento? Principalmente no sul aqui, né? Não tem muito. É porque o povo está começando a conhecer. A verdade, ainda tem ainda, dependendo do local, dependendo do pastor, dependendo da cultura, dependendo da criação, ainda é muito tradicional. Mas conforme vai ampliando o conhecimento genuíno, muitas coisas vão caindo, né? Porque observa-se que na verdade foi criado. Hoje nós temos coisas piores que televisão, né? A internet hoje é muito pior do que televisão. Então, vocês disseram que era um costume de homens, não é o que a Bíblia falou. Então isso nós temos que entender. Talmud são esses comentários. E é importante analisar, se você gosta da cultura judaica, é importante analisar, mas não ter isso como inspirado, certo? Porque são tradições, explicações. Por exemplo, se você lê Isaías 53 aqui, você vai entender que nessa Bíblia, se você ler Isaías 53, você vai dizer e ler como se fosse uma verdade, aquilo que eles colocam ali entre parênteses, você vai entender que aquele que era desprezado por muitos, mais indigno, não é Jesus, é Israel. Porque aqui eles colocam ali em parênteses, que é conforme os comentários rabínicos, que é Israel. Aquele texto de 53 fala de Israel, não fala de Cristo, porque eles não aceitam a Cristo, né, os judeus. Se você pegar lá o capítulo 9, né, capítulo 7, se não me engano, que fala uma virgem conceberá, dará luz, se você continuar a história, você vai ver que esse personagem aí que ela está falando não é profético, é algo que é alguém que nasceu. E daí eles apontam que esse alguém aí é Ezequias. Então, ali não é uma profecia messiânica, ali é uma profecia, é uma palavra que viria a nascer um rei, que seria chamado Emanuel. Daí eles aplicam a Ezequias. Mas nós sabemos que isso aqui é profético, né? Que é Jesus Cristo, né? Foi confirmado isto entre os evangelhos ali, você lê isto. Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente lê, comentários que a gente lê, que às vezes a gente pensa que é uma verdade, mas não é, certo? Linhas teológicas, tomar cuidado. Bíblia é só capítulos e versículos. O restante, se você tem uma Bíblia de estudo, é estudo de alguém que produziu, que ele pode ser real, verdadeiro, ou pode ser tendencioso a alguma linha de pensamento que às vezes não coaduna com a Bíblia. Então por isso que um curso como esse ajuda nisso. A gente vai direcionando aqui as dúvidas dos irmãos. Porque hoje não precisa depender de mim para aprender. Hoje tem quantos pastores aí na internet ensinando? Mas aqui a gente vai vendo, aqui a gente vai peneirando, né? Analisando o que é bíblico, o que não é, o que se aproxima, o que não é. A gente faz essas análises. Que a gente procura fazer análise bíblica, né? O máximo possível, mas eu procuro centrar aquilo que eu ensino nisso. Análises bíblicas, certo? Procuro sempre ver várias posições para trazer para os irmãos. Depois nós temos a Vulgata Latina, que é uma versão do hebraico grego, né? Para o latim. Vulgata quer dizer divulgada. Muitos empreenderam escrever uma tradução da Bíblia em latim, só que não conseguiram com efetividade. Ficou a encargo de Jerônimo. Jerônimo foi quem conseguiu fazer as revisões. Na verdade até escreveu novamente porque estava mal escrito. E lá na tradução latim que eles mudaram algumas coisas também. Tem textos que eles não conseguiram captar. Por exemplo, a palavra malum no latim é usado para maçã e é usado para mal. Aí que sai a ideia aí, né, que é o fruto proibido, né? É a maçã. Aí esses dias eu até ouvi, deixa eu ver se eu me lembro onde, né? Ah, foi de sábado, pregador falando do iPhone, né? O iPhone tem uma maçãzinha mordida, né? Por que é maçã? Ele já quis espiritualizar o negócio, né? Aí acaba se quebrando, né? É, fruto proibido. Então nem sabe de onde surge às vezes, né? Só porque os outros comentam.
É Uber, né? Uber ao contrário é Rebu, né? Teve que pedir desculpa, né? Do povo, por quê? O povo não é mais aquele povo que ouve e bota toda a credibilidade. O povo é beriano agora. Não dá para você pregar qualquer coisa na igreja, não. Antigamente você pregava, todo mundo dá glória e amém. Por mais que heresia que fosse, né? Às vezes. Mas hoje não, hoje tem que tomar cuidado com o que prega, senão, somente esses pregadores televisivos, né? Somente quando gravam a gente assim, né? Aí que você tem que tomar mais cuidado, ainda bem que é secreto ali para entrar no YouTube, né? Senão... Mas tem que tomar mais cuidado ainda os pregadores que pregam em grandes congressos, que filmam, senão eles mesmos se quebram, né? O peixe morre pela boca. E tem um negócio tremendo aqui também, que eu já vou falar para vocês. Se eu te falar uma coisa, não sei se você vai acreditar, mas você vai ter que acreditar. Você sabia que você e Lúcifer concordam? Tem a mesma ideia? Vocês sabiam que você e Lúcifer pensam a mesma coisa? Quem é Lúcifer? Coisa. Quem que é Lúcifer? Coisa? Ou coisa? Lúcifer não tem esse nome na Bíblia, né? Tem Lúcifer na Bíblia? Tem numa Bíblia. Anjo de luz. Quem que é Lúcifer? O caído. Irmãos, este nome não existe na Bíblia hebraica. Aí temos que dizer qual Bíblia, né? Esse nome só vai aparecer na Vulgata. Na Vulgata, que é essa aqui que nós estamos falando. Não há na Bíblia, porque lá, filho da alva, lá o texto, o sentido do texto é luzeiro, não Lúcifer. Luzeiro é um anjo que reflete a luz. Satanás era um anjo que refletia a luz de Deus. Lúcifer é um nome que veio por causa de Jerônimo. Sabe por quê? Porque Lúcifer foi um bispo do século IV. Lúcifer foi um bispo. Inclusive existe uma igreja lá em Cagliari dedicada a esse bispo. Só que a igreja católica não fala muito dessa igreja. Tem uma igreja em Cagliari, uma região da Itália, que é a igreja do bispo Lúcifer. É igreja, né? Eles chamam, né? Basílica quando é grande, né? É uma igreja do bispo Lúcifer. Lúcifer de Cagliari. O que Lúcifer acreditava? Lúcifer, ele acreditava que Jesus, ele era Deus e era homem também. Só que nessa época desse bispo, que era a época que estavam fazendo a tradução da Vulgata, o imperador estava muito... ele pendia muito para os ensinos de Ário. Ário é aquele que eu comentei, que fez aquele cano com 20 livros, né? Escolheu 20 livros. Mas Ário, ele acreditava que Jesus, ele não era Deus, não era divino. Era apenas um ser criado especial. Que é a mesma ideia dos TJs hoje, né? Que é só uma criatura especial. Então Ário acreditava que Cristo não era divino. Então nós vamos aprender posteriormente lá em Cristologia sobre isso. E já Lúcifer, ele acreditava que Jesus era plenamente homem, plenamente Deus, era divino. O que acontece? Jerônimo, que ia brigar, né, irmãos? Jerônimo chegou até a esbofetear o Lúcifer. O que ele fez? Algumas vezes a palavra fala estrela da manhã, né? Lá em Ezequiel, né, se não me engano, estrela da manhã. Lá em Apocalipse, no início e lá no final. Só quando dá a ideia, dá o sentido de entender que é o querubim ungido que caiu, ao invés dele usar em latim o referencial lá para estrela da manhã, ele usa o nome Lúcifer, que quer dizer filho da luz também, né? Quer dizer lux fero, né? Filho da alva, né? Alguma coisa assim. Então só ali ele usa essa palavra, Lúcifer. Lá em Apocalipse, que dava para usar também, ele usou a palavra referente estrela da manhã. Lá quando fala de Jesus, que é resplandecente estrela da manhã, ele também usou a palavra estrela da manhã, não colocou Lúcifer. Então foi uma birra, ele colocou o nome Lúcifer ali, e o Lúcifer, a partir do século IV depois de Cristo, se torna pejorativo, mas até o século IV era um nome comum, era um nome normal, não era um nome satânico, era um nome natural. Só que daí depois tomou um sentido
pejorativo, né? Satânico, né? E hoje nós falamos que Lúcifer é o nome dele, mas não sabemos o nome dele. Não existe Até que nome século? o Lúcifer. Ninguém coloca o nome Olimpo. Tem quase, né? Tem Lucy Francis, eu já vi Lucy Francis, Lucifera, já vi Lucifera. Mas então não é nome bíblico, então. Não, na Bíblia hebraica não existe esse nome. Esse nome, eu vou colocar um artigo para vocês. Este nome se dá por causa da tradução, que ele fez isso de birra, por causa de briga. Por isso. Aí você vê, dá para acreditar numa versão dessa, o que a pessoa usa, em vez de fazer um trabalho genuíno, vai colocar a birra na. É igual aquele pregador que vai, ao invés de pregar, faz desabafo, né? Então, é problemático. Você conhece algum Jefeté? Jefeté, você conhece? Acho que tem ainda até lá. Eu não conheço nenhum. Não, mas tem, a Assembleia gosta de dar esses nomes aí. Mas ninguém coloca Jefeté por quê? Porque o texto diz que ele era filho de quem? Filho de De prostituta, né? Mas o nome é bíblico, né? Exatamente. Mas eu acho que eu já ouvi já. Vamos ó, principais tradução. Vamos lá? Ó, gótica, etíope, na Ásia, lá na Europa, né? Egípcias e coptas, Armênia, Georgina, Eslavônica. Depois aqui, ó, italiano, francês, alemão. Eu trouxe isso aqui para vocês verem. Que a partir, ele fez essa tradução, começou a fazer a tradução, João Ferreira de Almeida, está aqui escrito. Depois eu tiro uma foto e mando para vocês. A partir dos 16 anos, ele fez essa tradução a partir do espanhol, francês, italiano, latim. Só que quando ele terminou, ele disse: não ficou bom, não gostei. Aí ele foi estudar o hebraico e o grego para fazer uma tradução melhor. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente diviniza uma tradução. Mas tradução não é inspirada, tradução é um trabalho de um esforço do homem. Glória a Deus por causa desse esforço, né? Senão nós não tinha a Bíblia em português. Glória a Deus porque tem homens se esforçando para traduzir a palavra de Deus para diversas línguas. Mas nós temos que entender que há um original, e lá no original é que está a fonte da revelação. Mas a tradução, ela ajuda e muito, ela ajuda e muito. Muito, tá certo? Senão, a maioria de nós não teria condição de ler a Bíblia. Não é verdade? A não ser que a gente se esmerasse no hebraico e no grego. Senão nós não teríamos Bíblia. Então, nós louvamos a Deus pelo trabalho árduo. Quando eu falo de traduções, de equívoco, não penso que eu estou batendo nas traduções, não. Eu só estou mostrando para os irmãos que nós temos que procurar as melhores, né? Ter várias. Se não fosse assim, eu não usaria, né? Se eu fosse tão bom assim, né? Usaria só hebraico e grego, mas eu não sou bom. Eu preciso, elas me ajudam muito nas traduções. Por isso que eu tenho, só que eu tomo muito cuidado, né? Não engulo tudo com farinha, né? Eu vou analisar. Eu tenho uma hebraica que às vezes não é uma tradução tão próxima, mas em algum texto ajuda, certo? Quer ver como ajuda? Abra aí, irmãos, nós vamos encerrar aqui. Abra aí. Daí depois vai dizer a Bíblia em português. E abra em Jó 39:9. Vamos ver se é isso. Jó. Vocês aguentam mais 2 minutinhos? 9, pode ler. Será que foi selvagem sem tirar em cima de você e em passar a noite ao lado disposto do seu local? Tem alguma que diz diferente? A dela diz boi selvagem, Jó 39:9. Querer-te a servir o unicórnio ou ficará na tua cavalariça? Unicórnio. Aonde que está a outra? Tem outra? Acaso quero Boi selvagem. Então, irmãos, apareceu um unicórnio ali. Acho que usaram alguma coisa para traduzir isso aí. Boi selvagem não são. Irmãos, o unicórnio é uma figura mítica. Não existe, nunca existiu. Nunca existiu unicórnio. Mas a tradução, alguém dormiu aí nessa tradução. E qual que é a tradução mais perente? Boi selvagem. Essa aqui está touro. Essa aqui, ó.
está touro. Aqui, ó, touro selvagem. E o que seria o touro selvagem? Aí essa tradução está aqui, ó. 39:9. O búfalo quererá te servir? Então, bem provável que seja um búfalo. Mas a palavra é boi selvagem. O unicórnio está errado aí. Tem em Salmo 104 também. Cento e pouco também tem, aparece um unicórnio ali. No 11 acho que também. Então não existe, irmãos. Tá? Outra tradução aqui, ó. Outro. Êxodo 25. Tá vendo? Segundo livro. Estão perdidos? Êxodo 25, versículo 5. Vamos ver o que vai aparecer aí. Pele de golfinho. Apareceu golfinho e apareceu texugo, né? Texugo é aquele bichinho, né? Qual que é a tradução mais correta? Não, na verdade, o animal que fala ali é o animal tarrash. Tarrash. Na minha tá assim, ó. Vou ler para vocês. Couros de carneiro tingido de vermelho, couros finos de taás. Que ele só transliterou a palavra tarrash. Na verdade, tarrash é um animal que não é conhecido. Nós não conhecemos, não sabemos que animal que é. Deduziram, por que apareceu texugo aí? Por causa da raiz da palavra, o tave, o rei e acho que é o rap, associaram com 3 palavras também lá no alemão, que tem na palavra texugo. Aí que surge o texugo nessas Bíblias. Outras, na verdade, estão animais marinhos, não golfinho, daí surgiu o golfinho. Então pode ser peles de golfinho, é mais provável que seja o golfinho do que o texugo, porque o texugo é um animal muito pequeno. E era uma cortina, né, que eles iam fazer muito grande. E tem um animal, um golfinho lá, que eu esqueci o nome, depois eu mando foto para vocês, que pode ser. Porém, os judeus não acreditam que seja um golfinho, animais marinhos. Para eles, esse animal é um animal que apareceu só para construir o tabernáculo, que eu não acredito. Isso daí já é os cabalísticos que creem. Mas a ideia central aqui desse nome seria talvez uma girafa, porque a ideia aqui é de colorido. Teve até um judeu que desenhou lá, tipo de uma lhama, né, tipo de uma girafa, todo colorido, com várias cores. Outra que pode ser real era uma pele de ovelha tingido de várias cores. Poderia ser assim. Então observa como só o texugo que está bem fora aí. O golfinho até que está mais ou menos. Ele tem que arrumar um monte. Última. Tem que arrumar um monte de texugo. Um monte de texugo, né? A última, essa nenhuma vai estar legalzinha. Só essa aqui. Deuteronômio 8:8. Irmãos, Deus disse que levaria o povo para uma terra que mana leite e mel. Irmãos, não saía leite nem mel da terra, tá? Não entenda como literal. Está falando que vai levar uma terra fértil. 8:8. Terra de trigo cevada, Todas aí vão estar assim mais ou menos, né? Ó, eu vou ler aqui: terra de trigo, cevada, vinhas, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, azeite e mel. São os 7 frutos que dava em Israel. Mas mel é fruto? Mel não é fruto, né? Então você pode anotar aí, são os 7 frutos que davam na terra de Israel, que eles levavam como primícias. Eu vou ler aqui no Devarim, no Deuteronômio. Ó, tá na hora de acabar, bateu o sinal. Eu vou ler aqui para os irmãos, para vocês entenderem. 8:8. A terra de trigo, cevada. A cevada dava antes que o trigo. A cevada, eles faziam um pão mais duro, né? A cevada fazia o pão do pobre, que chamava. O trigo fazia um pão melhor. Parreira, que é videira, né? Vinhas, né? Figueira, romeira, terra de oliveira, que dá azeite,
e de tamareira. Então esse mel aí era um melado, né, um melaço que eles faziam de tamareira. A própria palmeira da tamareira já vertia um mel, e era riquíssimo, Israel tinha muito. Então é tamareira, porque são frutos, e o mel não é um fruto, mel de abelha, né? Não é um fruto. Então a tâmara era muito doce, era muito doce. A própria árvore saía, né, uma resina meio adocicada. Então tamareiras, tinha muitas tâmaras essa terra. A única tradução que está assim é essa hebraica, porque no hebraico está a palavra mel, é um sinônimo, está mel também lá, mas é um sinônimo para tâmaras, porque se fazia um mel do fruto da tâmara, certo? Então esse mel que Deus diz, bem provável que seja, porque é uma terra que teria muitas tamareiras, né? Muitas tâmaras, certo, meus irmãos? Assim, quando a gente formos estudando a Bíblia, os livros, nós vamos analisar essas traduções. Nós sempre vamos analisar isso daí. Eu sempre vou falar para vocês, ó, no original está assim, está desse jeito.